Fala pessoal, esperar o Luiz Nunes aí da Forbes Capital entrar pra gente começar a nossa troca de ideia. Ó, o Igor, nosso assinante coruja, já chegou aí na live. Fala Igor, tranquilo? Vamos aguardar a galera chegar aí. Ricardo também, Paulo. E aí galera, como é que foi hoje? Diazinho mais animado para as nossas bolsas, né? Depois de tomarmos um bom sustinho aí nos últimos dias, hoje deu uma recuperadinha. Rodrigo, nosso assinante, também tá aí. Beleza, Rodrigo? Jorge, Lucas, Paulo também tá na área. A Juliana. Isso aí, galera. Vamos esperar o pessoal chegar. Livezinha de hoje, cara, é uma live que eu queria fazer há bastante tempo, pessoal. O Luiz é um dos... faz parte da Forbes Capital ali, faz parte do grupo de estratégia e de RI da Forbes. E é um fundo que eu admiro demais desde o ano passado. Eu sigo eles praticamente toda entrevista que o Luiz faz, eu olho e tal, porque é um fundo que realmente se provou no game, né? Depois o Luiz vai poder falar melhor com vocês. Ó, o Luiz já entrou aqui, inclusive, e aí vai poder compartilhar um pouquinho melhor. Fala, Luiz. Beleza? Fala, beleza? E aí, tranquilo? Show de bola, cara. Muito obrigado Já aí. vou, já vou pedir desculpa de antemão aqui, eu tô com uma gripe, não é corona não, tá? Pode ficar tranquilo, já fiz antes, mas o negócio não vai estar das melhores, tá bom? Mas Não, vamos lá. eu tô meio baleado também, tô até aqui pronto pros espirros, mas faz parte. Bora. E Então, aí, tudo bem? tudo bem, cara. Como é que tá aí? Muita bateria aí pela Forpus? Ah, cara, tá indo, né? A política brasileira sempre dá um pouquinho de emoção aí na gente, acho que não tem muito jeito, né? O Brasil é assim mesmo, é por isso que dá tanta oportunidade. Mas tá. É porque a gente gosta de dizer o seguinte: entre mortos e feridos, a gente tem que se manter sempre nos feridos. Exatamente, sobrevivente acima de tudo. Isso que a gente vai tratar bastante hoje também, da sobrevivência e tal, com as opções, que é uma coisa que vocês fazem bastante aí no fundo. Luiz, eu acho que a maioria das pessoas aqui já te conhece, se não conhecem, provavelmente já devem ter ouvido falar da Forpo Capital, que é um fundo que pelo menos em 2020 passou na boca aí de todo o povo aí dos investimentos, se destacaram bastante aí já vinha o fundo se destacando desde a criação lá em 2015 com ótimas rentabilidades, mas agora no coronavírus vocês conseguiram até um maior destaque porque mesmo sendo um fundo um pouco alavancado, conseguiram ter uma grande redução de danos, digamos assim, com o uso das opções, mas se por acaso alguém aqui ainda não conhece o Luiz, não conhece a Forpus, poderia contar um pouquinho mais sobre tu e sobre a história aí da Forpus desde 2015 ou até antes, pelo que eu sei, os gestores já trabalharam juntos até antes, né? Então, se puder contar um pouquinho da história de vocês. Claro, claro. Prazer. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado para todo mundo que está vendo e que vai ver. Eu sou o Luiz Nunes, eu tenho 39 anos, estou no mercado financeiro há 20. Desde 99, eu comecei com minha fase de estagiário. Se eu botar no mudo aqui o computador, só que a gente não saco. Pronto. Aí, e aí eu vim passando por várias instituições e em algum momento aí no passado, uma das minhas atribuições, eu fazia gestão de uma empresa de gestão de patrimônios, né, a Claris, que a gente começou ela lá em 2009, mais ou menos. A Claris já existia há muito tempo, a gente começou a parte de gestão de patrimônio. E uma das minhas caixinhas ali era alocar em fundos de terceiros. Eu sempre fui gestor, trader, alguma coisa nessa linha. E nessa linha de alocar em fundos de terceiros, acabei conhecendo um pessoal que tinha um resultado praticamente assustador. Assim, né? É um fundo que existia desde 2007 até 2013. Esse fundo, nesse período a bolsa caiu 10% e esse pessoal subiu 310%.
com destaque para 2008, que a bolsa caiu 40, eles caíram 4. 2009, que a bolsa subiu 80, eles subiram 100. E aí, naturalmente, a gente vai ficando mais próximo, mais amigo, mais batendo papo. E eles são os meus sócios atuais, que é o Francisco e o Michel, que o Francisco foi o fundador da Nest Investimentos. Esse fundo chamava-se Nest Ações FIA, que de 2007 a 2013 teve gestão do Francisco. E hoje em dia acho que o fundo existe até ainda, mas é outra estratégia do pessoal e tudo mais. E, enfim, as coisas aconteceram, tá? E a gente se reencontrou ali em 2014. O que vocês vão fazer da vida? Isso aqui tá. Luiz, você vai abrir uma gestora, Francisco vai abrir uma gestora, tá? E aí eu falei, cara, eu não quero mais ler a ata do Copom na vírgula. Eu não quero mais olhar o balanço. Eu quero fazer uma parte um pouco mais 35 mil pés ali, mais institucional, mais, enfim, uma coisa, fazer isso aqui também, enfim, quero participar, obviamente participar dos comitês, do macro e tudo mais, mas eu não quero mais ficar na mesa. E eu gostaria que alguém muito melhor que eu ficasse na mesa, fosse gestor. E aí, claramente, Francisco faz parte desse rol de pessoas que eu julgo muito melhores que eu. Então, tá lá, é o dono da cota, junto com o Michel. E a gente faz a estratégia ali macro, né? Eu participo, saí do comitê macro, a gente discute tudo. A Corpus é uma gestora que tem como seu ativo de risco, né, seu vetor de buscar volatilidade para rentabilidade em ações, mas a gente é uma gestora que faz muito mais o top-down. Então, só para a gente dizer rapidamente aqui para as pessoas, não sei se todo mundo sabe, mas a diferença do top-down para o bottom-up, né? O top-down em português seria, né, de cima para baixo. Então nossos inputs, nossos principais matérias-primas para nossa gestão é o cenário político macroeconômico. Então, muito mais do que as especificidades da empresa. A gente vem de cima para baixo e a gente tem um time de analistas que depois bate as informações. O que quer dizer isso? Vamos supor que a gente chegue à conclusão que ali no nosso cenário político macroeconômico, o petróleo vai cair o preço. Tá? A gente imagina que vai ter um enfraquecimento forte do petróleo. A gente, teoricamente, deveria comprar aéreas, por exemplo. Um exemplo só. Uhum. Mas aí se o time de micro, né, o time de análise, chegar à conclusão que as aéreas já estão redeadas, né, já estão protegidas, que elas já fizeram as compras de combustível futuro, esse trade passa a não fazer mais sentido. Então, é assim que a gente faz de cima para baixo, baixo para cima. E só para o pessoal ir saber, tem um outro tipo de gestão que muita gente faz. Tem uma série de nomes, né? O pessoal chama de bottom-up, né, que é baixo para cima, velho investing, jeito Warren Buffett de investir, enfim. Tem uma buy and hold, tem uma série de nomes, mas basicamente é aquele pessoal que fica peneirando ali uma ação por ação e olhando cada vez mais da porta para dentro da empresa, e não ignorando, mas levando muito menos em conta a parte da porta para fora. Nós fazemos exatamente o contrário. A gente gosta mais da porta para fora, mas obviamente tendo um olhinho ali dentro da porta para dentro. E aí nosso investimento ele é setorial, né? Então top-down setorial. É um fundo que tem alavancagem, a gente fica 130% comprado, com 30% vendido, isso dá 160%, né? Então tem uma alavancagem de 1,6. E para isso, para a gente poder fazer isso, a gente sempre carrega muita proteção, que aparentemente aí é o que o pessoal mais está interessado aí em ouvir. Totalmente. Pessoal, então, para quem não está muito acostumado com essa linguagem, basicamente existem duas formas assim, de se expor ao mercado para quem está querendo investir. Para quem não é trader, não é day trade, não é swing trade, para quem está querendo realmente investir, existe a abordagem bottom-up, que é de baixo para cima, que é justamente isso de cara, tu não tá ligando muito porque vai acontecer na macroeconomia, para o cenário político, tu simplesmente quer achar boas empresas a bons preços. Isso acho que é a abordagem um pouco mais clássica, principalmente aqui no Brasil. A grande maioria dos fundos é mais nessa filosofia bottom-up, que não tem problema nenhum também, tem muita gente com muito sucesso nessa filosofia, mas a abordagem top-down também é muito interessante, é o que a gente utiliza aqui na Quad também, de tentar identificar os indicadores econômicos, identificar os setores que
podem se beneficiar mais de certo movimento macro, coisa assim, para assim tentar surfar isso aí. Eu queria saber na tua opinião, Luiz, porque é óbvio que não existe melhor nem pior, não quer dizer que o top-down é melhor do que o buy and hold, de simplesmente comprar e segurar para o longuíssimo prazo, mas o que que faz a Forpus ter essa estratégia top-down? Por que que vocês escolheram adotar ela em vez de simplesmente achar boas empresas a bons preços e ficar comprando e segurando para o longo prazo? São alguns motivos. Eu acho que o principal de todos é o que a gente faz melhor, né? Então, pô, por que que o jogador é lateral, não meio-campista? Porque ele joga melhor de lateral do que de meio-campo. Mas, mas por que que a gente gosta disso? Alguns motivos. Primeiro que o fato da gente levar em consideração muito mais a parte político-macroeconômica, quando esses cenários mudam, a gente não tem problema nenhum de mudar a carteira. Às vezes a gente tem teoria, tese de investimento que duram 2, 3 anos, a gente deve ter tese de investimentos que duram 3 meses. Mas o que que acontece? Né? Como no Brasil até o passado é incerto, né? De vez em quando a gente vê que tem alterações aí de rota no passado, é bem importante que você tenha uma estratégia que você consiga se adaptar e se ajustar a cenários que mudem bastante. Por exemplo, agora, né? A gente aconteceu várias coisas e a gente vem vindo num cenário, a gente passou Dilma, que era um cenário do Brasil péssimo, né? E teve impeachment, aí uma expectativa muito boa para a parte de crescimento. Aí teve a eleição presidencial, a gente teve uma expectativa não, a gente teve um ciclo bom para estatais e empresas mais relacionadas ao ciclo de juros baixos. Acho que a gente baixou o juro demais, talvez, tenha comprometido isso, e agora voltou a ser um cenário de, de melhor para potencialmente juros um pouco mais altos, né? A gente não está falando de juros a 14, né? Sei lá, talvez 5, 6, aí, alguma coisa nessa linha. É, aí a gente começa a ver um cenário aí de que a gente está vendo nos últimos semanas aí o dólar rasgar e as empresas mais as empresas mais não, as empresas exportadoras caindo muito, né? Tanto as exportadoras de commodities agrícolas, as commodities metálicas, as commodities produtivas. Isso aí é o mercado dizendo para a gente: será que o dólar vai continuar alto? Será que as commodities vão continuar altas? Então, esses momentos que a gente começa a entender, que a gente começou a entender lá atrás, né? Que você tem tanta alteração ali de cenários que a gente julga que não é ruído, a alteração de cenário, obviamente há uma série de ruídos, mas que há uma alteração, alterações de cenário mesmo, aí a gente pode nos ajustar. E por fim, o resumo disso tudo, a gente tenta ser bem avesso a perdas graves, a perdas mais agudas. É óbvio que é um fundo de ações, né? Então, muita gente, não, porque o Forte sempre vai melhor que a Bolsa. Não, isso não é verdade. O Forte tem ido muito melhor que a Bolsa no longo prazo, mas em períodos extremamente curtos, 6 meses, a gente pode ir pior. A gente está nesse momento num drawdown de 17%. É a coisa mais normal do mundo, no fundo de ações cair 17%. Ainda mais um fundo que tem vol aí de 10, de 28, que é o nosso carro. Com certeza. E, então, mas o que a gente quer evitar? A gente quer evitar quedas de 40%, 50%, que assim, primeiro que o cotista não vai dormir direito, isso a gente tenta fazer com que ele consiga sempre, não é sempre que a gente consegue, e acho que nesse momento aqui o pessoal está um pouco preocupado, não deveria, mas está. E também tem, você cai 50%, para você voltar onde você estava, você precisa subir 100%. Então, assim, você cria um problema gigantesco para você mesmo. Então, eu acho que esses são os vetores, né, os motivos principais da gente gostar tanto dessa abordagem mais top-down. Então, ela é uma aproximação máxima da macroeconomia através de ações. Perfeito. O que ele fala é isso do poder dos juros compostos negativo, pessoal. E, por exemplo, se a tua carteira cair 10%, para ela voltar ali para o estágio anterior, ela vai ter que subir 11%. Se cai 25%, não lembro quanto. Se ela cai 50%, pensa bem, tu tem 100 patrimônio e vem um colapso das bolsas e te jogou teu patrimônio para 50 mil. Tu estava totalmente exposto, sem nenhum seguro. Cara, agora 50 mil, só para voltar para estaca zero, para voltar para os 100 mil, tu
tem que dobrar teu patrimônio agora, né? Então, quando a gente sofre essas perdas muito fortes, acaba sendo algo que muitas vezes destrói uma rentabilidade de anos, muitas vezes. Então, é esse tipo de perda que não é que pode nos tirar do jogo, mas nos deixar muito feridos, muito machucados, que a gente tenta evitar. Então, depois ele vai entrar mais em detalhes nisso, mas o foco disso não é não posso pegar nenhuma correçãozinha de 5%, de 10%. Não, tem algumas correções que fazem parte do jogo e ficar querendo se proteger de tudo que é correçãozinha, comprando put, vai sair muito caro. Mais próximo do dinheiro, a put que tu compra, mais caro vai ficar e não fica algo viável no longo prazo, né? Então, a gente tem que tentar adotar algumas estratégias para mitigar os prejuízos, mitigar as perdas das grandes quedas, que essas sim, muitas vezes detonam uma rentabilidade de anos aí. O que ele fala é muito interessante isso do cenário macro e tal, pessoal, porque conforme o ciclo econômico, a etapa do ciclo, tem empresas que se beneficiam mais, tem empresas que se beneficiam menos, setores e setores. Por exemplo, num cenário de baixa da taxa de juros, como a gente estava vendo de um modo mais intenso desde 2018 até 2019, 2020, normalmente são empresas mais ligadas ao cenário interno que tendem a ter um maior proveito. Normalmente, essas empresas são até as mid, small caps, tanto que a gente vê o setor, ali tem o ETF Small 11, que ano passado subiu praticamente o dobro do Ibovespa. Então, muito por conta disso que tem muitas empresas ligadas ao setor ao cenário interno, ao cenário brasileiro, que acabam se beneficiando disso. Às vezes tem vezes que o Brasil pode estar uma merda, digamos assim, e a gente querer olhar mais para as exportadoras, então que dependendo, às vezes o dólar fica alto, às vezes elas começam a ter um desempenho melhor. Então, a partir disso que o Luiz Nunes aí junto com a Forpus, eles vão tentando achar as oportunidades para ficarem alocados nelas. Pessoal, a Forpus, ela está aí nativa desde 2015 e eu não sei exatamente quais foram os fundos que mais subiram desde lá. Tem um outro fundo que eu gosto bastante, que eu sigo o gestor ali, que também se chama Luiz, que é da Versa, que também tem uma rentabilidade absurda, mas fora ele eu confesso que eu não me lembro de ninguém com uma rentabilidade tão grande quanto da Forpus, de 700%. E acredito que essa estratégia macro ajude muito, mas também esse uso das opções, os derivativos, seja para se proteger das grandes quedas ou até alavancar os ganhos, também é algo significativo. Luiz, lá no iniciozinho do bull market, em 2016, de janeiro a abril, eu vi que o fundo de ações da Forpus subiu 105%. De janeiro a abril, dá mais ou menos 4 meses, subiu 105%, enquanto o Ibovespa subiu apenas 20%. Tu pode comentar um pouco de como vocês se posicionaram aí, tanto na estratégia macro, quanto eventualmente com opções, que acredito que para subir 100% em tão pouco tempo, assim, talvez tenha ocorrido o uso de derivativos aí. Pode explicar para nós essa estratégia? Nesse evento aí, na verdade foi em março de 16, a gente subiu uns 70 e poucos por cento, 70 e blaus. Aconteceu um evento que provavelmente nunca mais vai acontecer, né? Subir 70% no mês. Mas é importante saber o que aconteceu. Então, falando um pouquinho da teoria da proteção, né? Como é que você começa a montar uma proteção? Ninguém começa a montar uma carteira pela proteção. Você começa pela carteira. Então, qual vai ser a sua carteira? A carteira que eu acredito, que é onde eu quero ganhar dinheiro, porque a Fortress ela ganha basicamente o dinheiro pelas posições e não pelas proteções. As proteções estão ali só para fazer com que as posições existam, consigam existir, né? E então a gente abriu a Fortress, o Fortress Ações FIA, né? Que hoje em dia a gente tem mais que um fundo, mas o Fortress Ações FIA começou dia 10 de março de 2015. E aí era o comecinho da Dilma 2, absolutamente todo mundo sem esperança nenhuma no Brasil, aquele cenário caótico, né? E a gente começou desculpa, o fundo, e a nossa carteira é uma carteira muito defensiva. A gente até apelidou ela aqui na gestora de a carteira do Brasil que não funciona. Então, essa carteira, ela era muito com exportadoras, até bancos, mas tinha zero da economia interna, de varejistas, empresas mais ligadas a crédito e tudo mais. Né?
Então, o que, que a gente entendia que, uma vez formada essa carteira, qual seria o perigo dela? O perigo dela, se era uma carteira voltada para o Brasil que não dá certo, o grande risco dela é que o Brasil desse certo, né? E assim, o Brasil dar certo, né? Ou melhorar, político-economicamente falando, ali sem dúvida era alguma coisa ligada à saída do PT, que estava ali há anos e anos e anos, e a gente não sabia não sabia quando e por que ele poderia sair. Então, a gente tinha essa carteira e a gente falou, o que vai acontecer se o PT sair? A gente não sabia, porque fazia desde 2002 que isso não acontecia, mas a gente tinha uma boa ideia que as estatais iriam andar bastante, que é onde principalmente eles destruíram o Brasil de todas as maneiras possíveis e imaginárias, né? Mas as estatais era uma maneira bem fácil de perceberem no mercado. Então, mas quais estatais vão se beneficiar mais? A gente voltou 6 meses antes, teve a queda do avião do Eduardo Campos, no período da eleição. E a gente viu que Petrobras e Banco do Brasil se destacaram muito. Então, a gente entendia que o mercado entendia que essas duas empresas iam ter o maior alívio de caixa e mesmo da sua gestão, né, e todos os problemas que um partido que tinha essa cleptocracia, né, instaurada. Então a gente fez uma carteira que é uma proteção bem heterodoxa, tá? Que é proteger a carteira com calls. É muito padrão você proteger com puts. E aí a gente comprou um basket, né, uma cesta de puts, perdão, de calls de estatais, com maior foco em Banco do Brasil e Petrobras. E a gente fez isso em março de 2015. Então, a gente não fez nada em 16. É o que eu sempre falo aqui. A gente tem muito pouca genialidade e muita disciplina. Então, a gente entendia que essa era a proteção, fez a carteira defensiva e a proteção era a proteção ofensiva, né? Tanto Aham. que tanto que em 2015 a bolsa caiu acho que 5%, a gente subiu 10, se eu não me engano. Ou caiu 10, a gente subiu 5, não tenho certeza. E a gente vem andando. E aí, em março de 2015, tem o vazamento da delação do Delcídio do Amaral, que é o estopim ali. É o momento que o mercado olha e fala, realmente vai acontecer o impeachment, né? O impeachment entra no preço, mesmo não tendo acontecido naquele momento. Então, naquele cenário ali, o Banco do Brasil e Petrobras e as outras estatais rasgaram. Obviamente, a nossa carteira básica performou mal, mas só que tem uma base. Banco do Brasil saiu de 9 para 21 em 3 dias. Então a gente tem. Então a gente tem. Tirar o PT, né? Imagina, você tá com câncer terminal, você vai lá e tira e fala, galera, acabou. Ali tem que ter alguma reverberação, né? E aí enfim, aí a nossa carteira foi bem mal, mas a proteção mais que compensou, né? Assim, compensou até de uma maneira absurda. O fundo também ele era bem pequeno, tinha em torno de, sei lá, uns 35, 40 milhões do máximo. Então, assim, também facilita um pouco. E aí deu essa rentabilidade aí absurda até, né? Então, mas o que é importante, né? Importante é lembrar que a gente montou essa posição um ano antes. Então foi na disciplina mesmo. Opções bem fora do dinheiro. E vocês montam E longo mesmo, para um ano mais ou menos para frente. não, a gente sempre compra em torno de 1 a 1,5% da carteira em opções bem fora do dinheiro, entre 10 e 15% fora do dinheiro, e com prazo entre 3 e 6 meses. Então a gente rola umas 3 vezes mais ou menos por ano. E isso dá mais ou menos uns 5% de custo para carregar isso aí todo ano. Então a gente gasta 5% ao ano para proteção. E não é todo ano que funciona. 2015 não funcionou, foi 2016 e depois agora só em 2020. Então Uhum. é um custo pesado para o fundo, mas a gente gosta de sempre ter, que isso aí mantém a nossa capacidade de estar sempre comprado 130, vendido 30, que obviamente no net é 100%, mas no gross é 160, né? Então assim, é um fundo bastante alavancado. 1,6 vezes de alavancagem é uma alavancagem pesada. Então a gente só consegue ter isso carregando bastante proteção. Perfeito.
Tem até em algumas entrevistas que eu já vi tu falando esse termo que eu acabei roubando para mim até, que é de que a carteira é um organismo. E eu gostei muito de quando tu usou essa palavra, porque, cara, eu sempre pensei nisso, só que eu não tinha uma palavra para definir exatamente isso. Porque, como o Luiz falou, cara, tu não começa pensando na proteção, porque se proteger do quê? Então, primeiro, tu tem que saber quais são os ativos que tu tem em carteira, procurar identificar as fragilidades. E lembrando que se proteger não quer dizer que tu acha que, por exemplo, isso foi uma proteção com calls, mas quando a gente faz com put, muita gente fala, tu tá se protegendo, então tu tá prevendo uma queda. Não necessariamente, é justamente porque reconhece muitas vezes a nossa ignorância, a gente sabe, a gente pode ter um cenário base, nosso cenário é esse. Mas e se por acaso a gente estiver errado? A gente não tem como sempre Que se. acontece pra cacete, né? Tá errado. Porra, acontece mais do que tá certo. Então a gente tem que ter essa humildade para reconhecer. E se por acaso a minha tese estiver equivocada, acontecer alguma coisa, como é que a minha carteira performaria? E eles, embora na Forpus a exposição líquida seja 100%, eles são 130 comprado e 30 vendido. Então pode acontecer de, às vezes, sei lá, dar algum cenário muito ruim que a parte comprada performe mal, a parte vendida que. É o que tá acontecendo agora. E aí, Agora, as we speak, tá acontecendo isso. É exatamente o que está acontecendo. A gente está tendo uma performance ruim nos últimos 2 meses. É exatamente por isso. E acontece, não tem muito jeito, não. então, essas proteções, elas servem até para, putz, cara, tu tá com a proteção ali, tu sabe que se por acaso der alguma grande merda, tu vai estar protegido com parte da carteira ali, e assim, fica até melhor da gente ter mais liberdade para as alocações e tal, porque a gente sabe que se por acaso a gente está errado, a gente tem alguma coisa que mitiga os danos, digamos assim, ainda mais um fundo que lida com alavancagem, isso é bastante importante, né? Sem dúvida. Uma outra performance de vocês aqui que teve bastante destaque, que foi nas eleições de 2018 ali. Enquanto o Ibovespa subiu 16%, vocês conseguiram performar 48%. Então, você sendo um fundo muito focado no top-down, no macro, na política, acredito que provavelmente vocês se posicionaram de acordo aí com as eleições e tal para obter e obtiveram esse resultado aí 3 vezes melhor do que Bovespa nesses 2 meses aí do segundo semestre de 2018. Eu gostaria que tu comentasse aí com o pessoal também como é que foi a estratégia de vocês para se posicionar nas eleições, se para você estava muito claro que o Bolsonaro ia ganhar e aí postaram tudo nisso, ou enfim, como é que foi para vocês esse período? Na verdade, assim, o que é bem importante é salientar que esse evento não foi um evento de proteção, não foi um evento de tail risk, isso foi um evento que a gente realmente acertou e, e, e como a gente tem bastante expertise para usar opções, então a gente conseguiu ter uma aceleração. Então, qual que era o nosso cenário? Assim, isso tudo aconteceu, se você olhar aí, a gente subiu os 45% aí, mais ou menos, em outubro, e a bolsa subiu os 15% em outubro. O resto do ano foi 0 a 0 para todo mundo. Então, Uhum. assim, a nossa análise errada inicialmente nos deu a oportunidade de ter esse resultado. Então, qual que era o nosso cenário inicial? Vai começar o processo eleitoral, obviamente, o PT vai ficar em último colocado. O brasileiro aprendeu que não dá para ter uma gangue desse tamanho, né, no governo. Hoje em dia, nosso maior problema aí é, sei lá, da rachadinha, da não sei o que, da mulher de 89 mil reais, e a gente tinha um cara que roubava 1 trilhão de reais. Essa a magnitude. Né? Mas enfim. Aí eu, particularmente, achei lá no começo que quem ia ganhar era o Alckmin. Achei, tem uma força grande aí do PSDB nesse tempo, tá? Então, eu, particularmente, sou zero PSDBista, alquimista, alguma coisa assim. Mas, para mim, tá ótimo. É, mas aí começou uma coisa insana. O poste veio, e aí, com 50% de intenção de voto, e a Lula livre, o Lula vai concorrer. Cara, uns absurdos. A gente nem acreditava. E a gente não está aqui para estar certo, né? A gente está aqui para acertar o trade. Mas a gente começou a ver que assim, realmente era uma loucura. Aí a gente começou a trocar bastante as nossas posições
positivas pelas mesmas a- a- pelas mesmas posições, só que através de derivativos. Vamos comprar, ver a ação da Vale, por exemplo, tem um pouco mais de call da Vale. Se der errado, então, se o PT ganhasse, ia acontecer algo parecido com o que aconteceu na Argentina. A bolsa aqui ia abrir caindo 30, 40, 50%, alguma coisa nessa linha. Então, se a gente tivesse opções, a gente ia perder os prêmios. Sei lá, se o fundo caísse uns 10, assim, teria caído muito menos, conseguia proteger o cotista. Mas, enfim, aí veio vindo o processo eleitoral. Chegando mais perto, a gente começou a entender uma coisa que hoje em dia é claro para todo mundo, mas a história contada de frente para trás é mais fácil, né? Então a gente começou a entender que os institutos de pesquisa, eles não erram, né? Eles, na verdade, tentam sabotar. Não é que eles erraram as previsões, eles realmente tentaram influenciar o eleitor. E aí a gente percebeu isso, e aí quando a gente montou uma posição um pouquinho maior, através de opções de maneira positiva já no primeiro turno, a gente achou até que poderia ter uma vitória no primeiro turno, não aconteceu. A gente viu que os governadores daquela linha de pensamento começaram a se destacar bastante. A gente tinha um call que o Zema poderia passar para o segundo turno em Minas Gerais, mas passar para o segundo turno, talvez em segundo colocado, não do jeito que ele passou. Enfim, então esse trade é basicamente assim, a gente acertou o trade, só que como subiu tudo em um mês, um final de semana, essa aceleração ajuda muito na parte derivativa. Então a gente acabou subindo bastante, né, no período eleitoral. Foi um período muito tenso, eu fui para o hospital 8 vezes, eu perdi um dente de dormir mordendo a boca, para quem acha que é fácil trabalhar com isso aí. Eu realmente, tipo assim, tive que dormir no hospital algumas vezes, porque eu não conseguia dormir, ficar 3, 4 dias sem dormir. Não é possível que vocês vão eleger essa quadrilha de novo. Mas enfim, acabou dando certo ali e o fundo acabou performando bem. O nosso maior head ali naquele momento foi trocar as posições de ativos por derivativos que geravam um downside risk, né, um risco de queda mais controlado. Então, basicamente foi isso que a gente fez. Pô, muito legal. Então, vocês veem como já foi uma outra estratégia diferente aqui também, pessoal, mas também com um racional muito interessante. Eles preferiram diminuir a exposição em ações, porque se por acaso eles estivessem errados, daí conseguiriam ter um downside menor, e aí decidiram majorar a exposição via opções, porque daí com opções, acho que vocês fizeram também com opções bem fora do dinheiro. Sim, sim. Isso sempre. Isso sempre. Então, como eles fazem competições bem fora do dinheiro, pessoal, eles pagam baratinho nelas. E é a famosa convexidade, que é o tema dessa live aí que a gente fala, o fundo mais convexo do Brasil, que é pouco a perder quando a gente está errado e muito a ganhar quando a gente está certo. Então, o cara foi lá, comprou umas callzinhas ali, pensou, cara, se por acaso eu estou errado, o mercado não vai subir, o mercado vai ficar lateral, vai cair, e essas opções vão virar pó. Mas eu paguei baratinho nelas, 2% da carteira que eu tenho nelas. Então, se por acaso eu estivesse errado, não teria tanto a perder, mas se por acaso dá certo, o ganho realmente pode ser muito exponencial, como realmente foi. Então, é até algo curioso, porque normalmente o pessoal fala, porque opções é muito arriscado, é cemitério de malandro, e para malandro é cemitério mesmo. Mas para quem quer ter uma exposição consciente no mercado, muitas vezes é até uma forma da gente se expor de forma mais conservadora ainda, porque aí tu diminui tua posição via ações, faz um pouquinho ali via opções, e se por acaso o mercado não vai na direção que tu perde, teu downside é bem menor, porque tu só tem a perder os dinheiro que tu gastou ali nas opções que vão virar pó praticamente, não tem uma exposição tão grande em bolsa. Então, mais uma vez mostrando aí o racional da estratégia do Forpus, como nunca é simplesmente, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Não, a gente está com a carteira assim, se por acaso acontecer isso, então vamos alocar aqui. Enfim, tem toda uma estratégia por trás. E acho que o grande cenário que o fundo se destacou mais, que fez a Forpus bombar esse ano, foi o crash das bolsas do coronavírus. Então, vocês tiveram uma carteira antifrágil aí que conseguiu reduzir bastante os danos, e o fundo acabou até se beneficiando disso também, que eu me lembro que a Forbes saiu, acho que na Infomoney, em vários outros canais,
E com certeza foi um evento positivo aí para vocês, que muitas vezes o pessoal só pensava em alta e não pensava em tipos de proteção, até porque o mercado vinha numa alta grande desde 2018, não tinha uma correçãozinha maior do que 15%, acho que no mercado. Então, foi algo também mostrando aí um diferencial da Forpus nesse sentido. Então, tu poderia comentar com o pessoal exatamente quais eram as proteções de vocês aí no início do ano, qual o cenário que vocês viam. Eu acho que vocês tinham put de SPY, de SPX, se eu não me engano. Enfim, comenta um pouco mais aí com o pessoal no cenário seguinte, como é que a Forbes estava alocada e fizeram para, enquanto o Ibovespa chegou a cair mais de 40%, acho que a queda de vocês aqui foi 24%. Isso, a gente conseguiu voltar rapidamente. Hoje a gente está. Acabei de abrir aqui. A gente está subindo 1 e a bolsa está caindo 20, né? É mais ou menos esse o panorama desse ano. E aí, Uhum. vou dar um abraço aí pro Robson, um cara bacana, sempre acompanhando a gente. Ô, Robson. E aí, o, o que aconteceu, né? Logo depois do impeachment da Dilma, a gente entendeu que ia ter uma melhora interna, né? Que obviamente teve aí, está tendo até hoje. E a gente entendia que o maior vetor de preocupação era o excesso de liquidez injetado Fed. pelas grandes economias, né? Principalmente pelo Fed, principalmente pelo Banco Central Americano. E Uhum. aí a gente entendeu que o vetor era ativos de risco americano. Você não consegue saber qual ativo, quando, por quê. Porque isso aí a gente não faz futurologia, né? A gente faz investimento. Então, muita gente quer adivinhar o futuro. Não, vai sair. Cara, isso aí é. Isso sim é o cemitério de malandro. Aí, a gente vendo tudo isso, pô, vamos nos proteger dos ativos de risco americano. Isso lá em 2016. E aí, provavelmente, o veículo, né, o veículo mais convexo para fazer isso era a bolsa americana. Estava subindo, assim, todo dia subia, todo dia subia. Parecia uma super renda fixa, era insano. E aí a gente começou a comprar put de S&P. E aí, na put de S&P, a gente tem uma série de monitores na Forbes, né, de robozinhos que olham o mercado. Então a gente comprou put de S&P, put de Nasdaq, put de Dow Jones, put de bancos americanos. Teve uma vez, tá tendo uma zeragem forçada, a gente não sabe quem, o cara tava vendendo puts do Banco Wachovia, que é um banco que tem bastante correlação com o crédito pessoal, é o banco que mais tem crédito estudantil na carteira, então é um banco bom de ter put. A gente comprou, a volatilidade média, mais ou menos, é uns 15, 20, tá? De um banco desse. A gente comprou com volatilidade 1, simplesmente porque estava socando aquilo ali. Então a gente vai monitorando e a gente vai comprando o que dá. Não é exatamente o que quer, né? Também, obviamente, tem que estar no espectro de cobertura do risco que você quer se proteger, mas também tem que ser o que dá, o que está disponível para vender. Não dá para não dá para querer escolher tanto assim, que é a coisa que a gente fala no jiu-jitsu, né? Você não vai fazer exatamente a posição que você quer, você vai fazer a posição que o seu adversário deixar que você fizer. Uhum. E, e aí a gente vem comprando opções, isso vem custando 5% ao ano, em 16, 17, 18, 19. E agora em 20, a gente imaginou inicialmente que o Partido Democrata americano iria colocar como candidato alguém mais extremista, né? Alguém de extrema esquerda, como, por exemplo, um Bernie Sanders Uhum. ou a Elizabeth Warren, alguém nessa linha. Eles acabaram colocando um social-democrata, né? Que é o ex-vice do Obama, que é o Joe Biden. Então, isso aí tirou um pouquinho esse risco de uma quebra muito grande. Obviamente, a gente imagina que bastante gente está acompanhando aí. Chega a ser uma piada o Biden, mas enfim, se ele ganhar vai ser um problema.
eu já estou começando a olhar pelo lado positivo, que se o Biden ganhar, ele enterra de uma vez por todas a esquerda no mundo, aí as pessoas começam a entender que esse negócio não funciona mesmo, que você ficar prometendo o paraíso para as pessoas é o jeito mais rápido de levar todo mundo para o inferno. E, enfim, aí a gente vem carregando essas proteções, e aí na sexta-feira de carnaval, né, que aconteceu ali dois eventos ao mesmo tempo, tanto que foi chamado, não, o dia foi batizado de Corona Oil Day, que pô, o óleo foi aí para as mínimas históricas, até depois tecnicamente ficou negativo, né? Coisa que eu nem sei fazer essa conta. E, e aí depois o, também o coronavírus se mostrou aí que ia ser realmente um problema econômico. Nem vou entrar aqui no caso se ele realmente é um problema de saúde ou não, mas se mostrou um problema econômico, o vírus chinês, né? E aí o, aí as bolsas tipo, começaram a colapsar. E eu tava viajando no carnaval, tive que voltar, estragou meu carnaval, tá tudo bem, acontece. E aí a bolsa aqui abriu na quarta-feira de cinza, depois do almoço, caindo 7, a gente subiu 3 e o e aí nossas opções começaram a engordar cada vez mais. E a gente, quanto mais a bolsa, o mercado piorava, a gente subia mais. Só que as nossas opções começaram a ficar muito gordas. Tipo, muito dentro do dinheiro. Aham. Muito gordo é muito dentro do dinheiro. Tá? E hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo que fala. Né? E aí aí a gente começou a vender, né? E não dá mais para comprar novas opções, né? Porque o preço, a volatilidade está lá em cima. E a gente vai tocando. E aí chega uma hora que acabaram as proteções. Acabaram as proteções, e aí a gente voltou a comprar. Assim, pensa que é o seguinte, a gente tem nossa carteira, nossas proteções. Todo dia nossa carteira perdia valor, porque eram ações. Só que nossas opções iam crescendo mais do que a gente perdia. Então a gente ia subindo nossa rentabilidade. Até que chegou um momento que essas opções, e a gente ia vendendo, todas entraram no dinheiro, todas ficaram muito pesadas, a gente ficou sem nenhuma proteção, que foi lá nos 73 mil pontos. Foi quando a gente pegou esses proceeds, né, esse lucro, esse dinheiro, e recomprou essa carteira. Só que a bolsa voltou, foi até 65 ainda. Foi aí quando a gente caiu 20%. Né? É mais ou menos isso. Vocês tinham E do exterior, então. a gente só tinha proteção do exterior, que é onde a gente achava que o problema estava lá. E nesse mesmo momento, o, o, nesse momento a gente entende que todo o dinheiro estava saindo da bolsa e indo para bons, o que é uma insanidade absurda, né? Como é que você vai tipo, botar seu dinheiro num ativo do país mais endividado do mundo, te pagando zero? Por que você faz isso, cara? Deixa na conta, no limite, né? Compra qualquer outra coisa. Aí, o... é nesse momento que a gente começa a comprar as produções que a gente tem hoje, que são puts de bonds. Ou seja, a gente acha que vai ter um repique inflacionário no mundo todo, já está acontecendo no Brasil, e e os juros futuros vão subir. Se o Banco Central vai ter qual é o nome da palavra? Não é decência a palavra, mas pode ser também, de subir juros urgentemente para salvar o fiscal, a inflação, salvar um pouco de tudo, até os investimentos locais, a gente não sabe. Mas a gente acha que os juros futuros vão subir. Então a gente tem essas proteções nos juros futuros. Então basicamente foi isso. A gente vem carregando proteção contra uma realização mais forte, principalmente no mercado americano, desde 2016, que ela se concretiza em 2020. Dali para frente a gente monta a nossa carteira, que é a carteira que tem hoje, e aí a gente vem tocando aí com proteções contra contra não, né? Proteções pelos juros americanos aí em algum momento. Aham. O Fed, que a inflação está bem à vista. O Fed até já, o Powell já falou que, ainda que com inflação eles vão manter os juros baixos, mas isso não é um sustentável. Então a gente não sabe por quanto tempo mais eles vão levar isso, mas não pode ser eternamente, né? E quando realmente der uma subida, e muitas vezes não vai, pode não ser uma subida gradual, pode ser, cara, agora não tem mais o que fazer, vamos ter que subir peso, sobe, e aí vem
algum grande evento, assim. Então, muito interessante essa proteção de vocês. Vocês entendem também como funciona isso do seguro, pessoal? Como é interessante, porque ele te gera um caixa justamente no melhor momento da gente comprar boas empresas, que é quando tá o sangue nas ruas, né? Então, tu tem tua carteira de investimento, tu tem um coisinha ali de nada, 2, 3% da carteira em proteção, que daí, quando a bolsa sobe, essa tua proteção, ela vira pó, né? Então, tu botou 2, 3% ali no lixo, digamos assim, mas, em compensação, o resto todo da tua carteira engordou. E aí, quando vem uma grande queda nos mercados, o que acontece? Tua carteira começa a cair, começa a diminuir, só que aquela proteçãozinha, aquele 1, 2, 3% de nada na carteira, começa a se valorizar exponencialmente. E essas puts fora do dinheiro, pessoal, para quem não tem contato com opções, cara, elas não se valorizam 1, 5 vezes, elas se valorizam muitas vezes mais, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. No evento do Banco do Brasil, a gente tinha uma série de opções a 1 centavo, a gente vendeu por mais de R$ 2,50. Então são 250 vezes. Eu inclusive, já fiz um estudo de Petrobras e Vale de 2016 até 2020, e em todos os anos de 2016 a 2020 teve pelo menos uma put ou uma call que se valorizou mais do que 100 vezes, que é essas aí que fica 1, 2 centavos, que ninguém bota fé nelas, e aí quando vem uma greve dos caminhoneiros, vem um problema aí com petróleo, alguma coisa assim, ou como ali com a Vale já ocorreu ali com as barragens, né? E aí essas opçõezinhas que ninguém levava fé que poderiam dar exercício com um movimento tão intenso assim dos mercados, elas acabam entrando dentro do dinheiro e tu pagou ali às vezes 1 centavinho nela, desacreditado, e quando vê, ela realmente se valoriza bastante. Então isso aí é muito interessante, pessoal. Tu tem a tua proteção, vem um colapso das bolsas, tua carteira de ações vai caindo, vai diminuindo, mas por outro lado, aquela proteçãozinha, aquele 1, 2, 3% de nada se valoriza exponencialmente. E aí, o que tu faz? Teu seguro se valorizou ali 30, 40, 50 vezes, e aí tu pega, vende o teu seguro aí com uma valorização muito grande, e aí tu te enche de caixa, tu te enche de cash, de dinheiro, e aí sim, no auge do pessimismo ali, no auge da crise, tu consegue ter bastante dinheiro para fazer uma alocação mais pesada nas empresas que tu gosta e assim aumentar a tua exposição em bolsa. Então, é uma estratégia muito interessante isso. E queria falar também o que vocês estão enxergando para agora, Luiz, que a gente está num momento macro muito interessante, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem as eleições agora que em breve vão ocorrer e a gente vê que, eu não sei, eu quero até saber a tua opinião, mas pelo que eu estou vendo, o Biden, ele está levando certa vantagem aí nas casas de apostas e tal também. E queria que tu comentasse também no cenário, o que tu vê no cenário interno também, que aqui no Brasil a gente está vendo esses problemas aí do risco fiscal. Enfim, queria que tu falasse um pouco do que tu vê aí do cenário externo e do interno, do risco fiscal do Brasil, eleições dos Estados Unidos e não projeções, mas enfim, as expectativas que vocês têm aí para o cenário nos próximos meses. Eu acho assim, o grande ponto. Vamos começar pela eleição. Eu acho assim, a eleição vai fazer bastante diferença no mercado num curtíssimo prazo. Acho que se o Biden for eleito, o que eu, pessoalmente, tá? Essa não é a opinião da Forbes, é a opinião do Luiz. O Luiz acha que a chance do Biden ser eleito é baixíssima. Eu acho que o Trump vai ser eleito com 30 a 33 estados. Ele vai ser eleito com uma vantagem superior à que ele foi em 2016. Tá? Essa é a opinião do Luiz, não da Forbes. Na Forbes, a gente tenta, como eu te disse, a gente não tenta prever nada, a gente tenta esperar que as coisas aconteçam e daí para frente tomar as decisões. Se o Biden for, assim, quando ambos forem, depois da eleição, a Bolsa Americana tende a, a ter um momento de fraca, de enfraquecimento bem forte. Se for o Biden, que o mercado tem medo dele, se for o Trump, que uma vez eleito, ele pode começar a reduzir ou até cortar esses estímulos insanos, né? Então, esse é um perigo, então, mas a gente acredita que isso é dado, então não tem muito. A bolsa vai cair provavelmente logo depois das eleições. Nosso grande risco interno e externo, se a gente consegue sintetizar isso, é realmente a inflação. Externamente,
o que vai acontecer? Virar a inflação. E uma vez passadas as eleições, que está aqui, falta um mês, né? Passadas as eleições, o Paulo vai começar a tomar as medidas corretas, né? E vai ajustar tudo e vai fazer com que o câmbio o câmbio americano não vá para o vinagre, né? Porque se ele começar a esperar ad eterno, realmente pode ver uma desvalorização muito pesada da moeda americana, além dos bons, obviamente. Dito tudo isso, no Brasil, se a gente vir o Banco Central deixando a inflação correr, muito provavelmente aqui a gente vai começar a ter também um problema sério para todas as empresas que serão extremamente afetadas pelo câmbio também. Então, basicamente, a gente está num gridlock aqui no momento. É a pior hora de falar, que eu não sei exatamente o que vai acontecer, tanto que a gente está montando as posições. Os governos vão ter o mínimo de responsabilidade e vão ajustar os juros para ajustar a inflação e, consequentemente, salvar os seus câmbios, ou eles vão ficar olhando a bolsa, que obviamente isso não dura para sempre, e vão deixar a inflação correr. Cada, cada, cada cenário desse é uma carteira diferente. Por isso que a gente tá bastante. Talvez a gente esteja com o menor net da história. A gente está numa posição bem pequena, no fundo, porque realmente é um momento muita dúvida, né? De muita incerteza. Vocês que, não sei se o pessoal costuma acompanhar minhas outras lives aí e tudo mais, eu costumo ter bastante convicção aí meio que de muita coisa. Obviamente que muitas das minhas convicções estão erradas, mas eu tenho convicções, né? E assim, é um momento bem ímpar, assim, até na minha carreira, de você não conseguir ter uma previsão muito grande. Eu acho que o governo aqui, o executivo, tem se perdido bastante. Eu odeio quem torce contra o Brasil, seja o presidente o Lula ou o Bolsonaro, mas realmente, assim, tanto que eu tento defender o país, seja lá quem esteja pilotando o nosso avião, eu quero que o avião ande bem. Então, mas eu acho que o executivo começou a gostar um pouco demais do poder. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, isso tem me incomodado bastante. Eu acho que a gente vai ter um problema aí, sem dúvida, aí um problema de teto de gastos. Eu não estou vendo um cenário que a gente consiga manter o teto de gastos. Isso vai piorar ainda mais o nosso cenário inflacionário. Enfim, eu acho que a gente vai ter um período desafiador aí pela frente. E, assim, a mãe disso tudo é a inflação. Então, para quem não quer ter que pesquisar muitos indicadores e ler muita coisa, fiquem de olho na inflação, que a gente está vendo IGPM aí de 12 meses, quase 20% já, assim, uma piada. Então, e tomem cuidado, assim, acho que a gente tá num momento bem ímpar aí, e a gente corre sérios riscos de, se você pular de cabeça numa carteira para um lado ou para o outro. Então, você imagina num cenário que, num cenário que a gente começa a ver dólar degringolando, tá? E o Biden eleito e o mundo todo entendendo que vai ter uma queda de produção, de demanda, de atividade. A gente começa a ver as commodities caindo. Você imagina o que vai acontecer com as nossas exportadoras de commodities, Vale, Suzano, enfim, todas essas, Tá. com o dólar se enfraquecendo e com a commodity se enfraquecendo. Então, ia ser um grande problema. Então, então eu acho que é um momento de ficar muito atento e não tem muito o que fazer, né? Não dá para você fazer mágica, não dá para você. Eu acho que a melhor maneira de dar errado é você tentar chutar o futuro aí. Então, a gente está observando e esses são os dois. O máximo que eu posso dizer é que tem esses dois caminhos, né? O caminho da atenção e da responsabilidade fiscal, inflacionária, tudo mais, até cambial, e o caminho da irresponsabilidade que você vai deixar para chutar dentro. Eu fiz até um tweet, não sei se o pessoal me segue, que eu fiz até uma paródia que é o seguinte, falou com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que perguntou se ele já tinha jogado futebol na ladeira. Porque eu sou do Sorocaba e joguei futebol na ladeira a minha infância toda. Quando a bola sai
e ela passa por você e começa a andar, é melhor você dar uma corridinha e segurar a bola. Uma alusão a aumentar os juros um pouco mais rápido. Porque se você deixar essa bola começar a correr, você nunca mais vai buscar. Ele, simplesmente a bola vai estar lá 10 ruas para baixo. E, e então, assim, é um momento de preocupação. Ó, vou aproveitar e responder aqui o professor Marcos Dória. Eu acho importante a pessoa física sempre ter caixa, porque sempre vai haver oportunidades. Então, eu acho que as novas entradas de dinheiro, você pode pegar um pedaço e fazer aportes recorrentes, e um pedacinho deixar ali para um momento de queda de oportunidade. O que você deveria fazer, eu não vou dizer, vou dizer o que a gente está fazendo. A gente nunca teve com uma exposição tão pequena na Forbes. Vocês estão com mais ou menos quanto por cento comprado em bolsa? Tu tem mais ou menos esse para Eu tenho na vírgula aqui, deixa eu ver já. Que a gente está com net long de 90%, tá? Com gross de 110 e o short de 20. 20. Então, Eles podem ficar sem a gente está long 90, short 20, então está 110, né? 110 gross, que a gente às vezes está 160. Legal. Então, realmente a gente está bem, bem cauteloso, a gente acha que é um momento bom de estar cauteloso. Acho que tem que se fazer a pergunta, cara, se a bolsa voltar lá para os 80k, o que vai acontecer comigo? Porque é uma possibilidade. Ninguém está dizendo que vai acontecer, mas 70 também. tu acha que não vai dormir mais direito, que tu pode esperar e vender tuas ações ali no pior momento, coisa assim, faz um pouco de caixa, que o Tesouro Selic não tá pagando nada, mas às vezes é melhor ter essa tranquilidade do que daqui a pouco tu tá com uma exposição maior do que o que tu tá preparado para aguentar de volatilidade. Luiz, o Instagram já vai encerrar a live aqui, que eu comecei às 18h59, então em 3 minutos, fechando uma horinha, ele encerra. Cara, eu gostaria de agradecer demais pela tua participação aqui. Eu já vi dezenas de entrevistas tuas e me identifico muito com a tua personalidade, teu jeitão gurizão. É um cara que tem batalhado bastante aí com o fundo, graças a Deus, agora em 2020. A Deus não, ao trabalho de vocês. Deus também, Deus também. Uma notoriedade melhor ainda, vocês estão ganhando um grande reconhecimento aqui no Brasil, saindo em vários lugares de mídia. Agora estão começando com um fundo multimercado também, né? Que inclusive pode investir em criptomoedas, em índices de criptos, Bitcoin. Então, se der para falar agora, nesses últimos 2 minutinhos que a gente tem, um pouco do fundo multimercado, o que ele pode alocar, quais as intenções dele, em que plataformas o pessoal pode utilizar, tudo. Falar. Então é o seguinte, é um fundo multimercado, fundo que tem Ô, Augusto, isso aí é com vocês, cara. Isso aí é com vocês, hein? E aí, enfim, o multi-estratégia, ele pode ter até 30% do master do Foco Ações FIA, né, que é esse fundo que a gente falou até agora. Ele pode ter as melhores ideias. Como eu disse aqui já, o FIA, ele tem, né, o Foco Ações, ele tem posições em câmbio e juros que a gente carrega normalmente para proteção. Mas as melhores ideias a gente vai colocar dentro do multi-estratégia também, replicado. E a gente pode ter do índice HDAI, o pessoal pode dar uma olhada, até 25%. Vai variar aí entre 10% e 20%, que é um índice que captura bem a teoria do blockchain, da criptotecnologia. Então, o fundo deve ter mais ou menos 10 de vol, né? O Forbes Ações tem, sei lá, uns 25, 26, alguma coisa assim. Esse fundo vai ter um pouco menos da metade. Então, é um fundo que a gente fez para botar um pedaço maior do nosso patrimônio lá dentro. Dado que eu tenho hoje quase 100% no Forbes Ações e, pô, ter 100% no fundo de 25 de vol aí, às vezes a gente dá uma chacoalhada, né? Mas beleza. E, pô, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pelo seu tempo, o tempo de todo mundo aí. Desculpa mais uma vez, tá gripado aí, tá com essa voz de pato. Mas é isso. Valeu. Obrigadão, hein? Pô, show de bola, Luiz. Então, para quem quiser achar o fundo multi, Ah, tá em praticamente todas as plataformas, menos a família XP. O resto tá em tudo. temos que dar um pouco de orelha na XP, então, cara. Mas muito legal, então, para quem quer ter um fundo multimercado com uma diversidade de classes
ativos, podendo se expor ao mercado de ações, podendo se expor ao mercado de criptomoedas e com uma volatilidade um pouquinho mais tranquila ali, para dormir mais tranquilo. É uma grande questão que está surgindo. Lembrando que o Forpus Ações ele já fechou, então quem está querendo estar nele esquece, mas o multimercado está aí para todo mundo poder fazer seus aportes. Luiz, cara, só tenho a agradecer pelo teu tempo aqui, por estar Eu que agradeço. na live. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. Valeu, velho. Até a próxima. Grande Valeu abraço. demais. Abração. Show. Valeu.